Boa tarde a todos. Vamos então abordar a questão do nascer de novo, o Espiritismo e o nascer de novo, que em outras palavras, isso está muito ligado com a doutrina da reencarnação. A gente não pode confundir reencarnação com ressurreição, reencarnação com regeneração. Então, infelizmente, o Espiritismo acaba confundindo, acaba por sua vez trocando as coisas aí. As pessoas sempre perguntam: o que há depois da morte? O que acontece depois da morte? Existe alguma coisa depois da morte? Morreu, acabou? Essa é a grande pergunta que as pessoas fazem. Além do túmulo, será que a morte é o fim da existência? É uma entrada para a eternidade? Ou um estágio intermediário entre as vidas terrestres? Alguns ensinam que a alma reencarna, e ela reencarna em diferentes corpos. Só para vocês terem uma ideia, 25% dos americanos acreditam nisso. Pergunto, Estados Unidos, eu trouxe esse dado porque nós sabemos que os Estados Unidos é chamado de um país cristão, e para mim é um número assim altíssimo, 25% da população americana acreditar em reencarnação. No Brasil, já parou para pensar o número de pessoas que acreditam na reencarnação no nosso país? Já parou para pensar os vários segmentos do Espiritismo que nós temos? Então, por que tantas pessoas acreditam na reencarnação? A reencarnação, ela oferece esperança a muitas pessoas. Se nós não acertarmos nesta vida, então a gente tem mais uma oportunidade, a gente vai ter outra chance na próxima. Dentro da teoria da reencarnação, ninguém vai regredir. Eu estou falando da reencarnação de Allan Kardec, porque mesmo dentro dessa teoria temos vários segmentos. A reencarnação vem do hinduísmo. Então o hinduísmo já tem um conceito de que a alma pode encarnar, por exemplo, num animal. Por isso você não pode matar uma barata. Por isso na Índia os animais são sagrados, porque você pode reencarnar. Na Índia tem gente casando com um macaco, que acredita que aquele macaco é a reencarnação da ex-mulher, ex-namorada, ex-noiva, enfim. Então tem essa teoria que infelizmente vem do hinduísmo, a reencarnação, a teoria vem do hinduísmo, fizeram suas adaptações aí. Todavia, até mesmo os que acreditam em reencarnação, admitem aí uma vasta maioria da humanidade não se lembrar de suas vidas passadas. A gente vai ver essas incoerências, porque como é que uma criança que está aí fora na rua, com uma deficiência física, por exemplo, ela não sabe quem ela era na vida anterior, ela só sabe que deve ter feito algum mal, por isso está pagando nesta vida. Para mim é totalmente incoerente a justiça de Deus, para mim é totalmente incoerente ao amor de Deus. Uma pessoa está sofrendo sem saber o porquê ela está sofrendo, ela só sabe que numa vida anterior não foi uma pessoa muito boa. Como podemos então aprender com os nossos erros do passado, se a gente não pode se lembrar dele? Não é incoerente? Parece que estamos aí sempre cometendo os mesmos erros, de novo e de novo. De acordo com as taxas de fracassos morais na história humana, nós temos alguma razão de ter esperanças de que acertaremos numa vida futura? A teoria da reencarnação também afirma garantir justiça. De acordo com a lei do karma, uma inflexível e impessoal regra do universo, recebemos o que merecemos em cada vida. Então nossas boas ações é que vão, de certa forma, produzir aí bons ou maus resultados de vida após a vida. Então Allan Kardec, responsável principalmente por essa teoria da reencarnação, como nós conhecemos aqui no nosso país, seu pseudônimo Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec não era o nome dele. E é interessante porque o espiritismo moderno, o espiritismo kardecista,
começou com duas irmãs chamadas Fox. Elas eram de uma igreja metodista, e elas então ouviram alguns barulhos lá de noite, e elas começaram a ouvir aqueles barulhos, não sabia de onde vinha, não sabia quem era, e elas então começaram a se comunicar com alguns toques. Tem alguém aí? Aí elas davam uma batida. Se tem alguém aí, responda com 3 toques. Aí ouvia-se 3 toques. Depois as próprias irmãs, a Kate e a Margaret, elas abandonaram isso, elas declararam publicamente que isso não passava de uma farsa, só que aí já era tarde, e o espiritismo tinha chegado na França, o espiritismo tinha, por sua vez, aí, chegado até o senhor Léon Denisard Rivail. E por intermédio de Léon Denisard Rivail, o espiritismo foi propagado pelo mundo inteiro. Então, conhecido mundialmente como codificador do espiritismo, ele sintetizou a doutrina da reencarnação na seguinte frase que foi colocada aí no seu epitáfio, no seu túmulo na cidade de Paris, na França: Naître, mourri, renaître, encore et progresser, sans cesser, tel est la loi. Que pode ser traduzido da seguinte maneira: nascer, morrer, progredir sempre, esta é a lei. Então isso foi colocado no cemitério Père-Lachaise, em Paris: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Essa é a lei. Allan Kardec tinha este lema. Então ele, Allan Kardec, o senhor Léon Hippolyte Denisard Rivail, acreditava, ele dizia isso, ele se julgava ser a reencarnação de um poeta druida, segundo então a comunicação que ele recebera do chamado Espírito de Verdade. Isso aconteceu em 25 de março de 1855. Então hoje é mais conhecido pelo seu pseudônimo do que pelo seu próprio nome. A palavra reencarnação, composta do prefixo re, repetição, e do verbo encarnar, tornar a tomar o corpo, é entendida pelos espíritas como um meio de purificação do seu espírito. Explicando então a necessidade da reencarnação para se tornar um espírito puro, Allan Kardec, como a gente vai denominar Allan Kardec, daqui para frente, ele declara então que quando o espírito não atinge a perfeição durante a vida corpórea, ele é submetido a uma nova existência. E aí isso se repete quantas vezes forem necessárias para, por fim, tornar-se um espírito puro. A grande pergunta que eu sempre faço é essa: um homem como Saddam Hussein, um homem como Mussolini, um homem como Hitler, um homem como Lampião, a gente nunca ouviu falar de pessoas que reencarnaram neles. Eles eram pessoas boas? Não. Eles precisam reencarnar dentro da teoria espírita? Eles já pagaram o débito deles com toda a maldade? Claro que não. São algumas incoerências. Então você vê, por exemplo, as pessoas recebendo os espíritos de pessoas famosas, de pessoas boas, de gênios da literatura, gênios da pintura, gênios da música. Mas eu pergunto, aonde está a reencarnação de Lampião? Apareceu alguém lá em Cabaceiras? Apareceu em Patos? Apareceu aonde? No Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco? Aonde? Eu nunca ouvi falar. E olha que eu venho acompanhando o espiritismo há mais de 30 anos. E nunca ouvi falar desses camaradas terem reencarnado. Mas pastor, eles foram tão maus, a maldade era tão grande desses homens, que eles não voltaram a esta vida. Bom, aí fugimos completamente da doutrina espírita, porque Allan Kardec afirmou que o espírito, este espírito não pode regredir. Chegou a esse estágio, chegou aqui no planeta Terra, esse espírito viveu aqui, e se ele não viveu uma vida boa de aperfeiçoamento, então ele vai estacionar, nunca regredir. O kardecismo diz que o indivíduo, por pior que seja, se ele morrer,
ele vai voltar à mesma existência, até ele pagar os seus débitos. Aí eu pergunto, será que esses homens pagaram seus débitos? Então Allan Kardec declara que esse espírito não atinge a perfeição durante a vida corpórea, que ele é submetido a uma nova existência que se repete quantas vezes forem necessários para, por fim, tornar-se aí um espírito puro. Kardec, ele declarou que ele era reencarnacionista por motivos lógicos, para resolver questões não esclarecedoras, e não somente porque os espíritos revelaram tal coisa. Então, o tal espírito disse aquilo que Kardec já estava predisposto a ouvir. A doutrina da reencarnação, isto é, em que consiste admitir que o espírito, muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia de formarmos aí da justiça de Deus, para que os homens se achem em condição moral inferior. A única, segundo eles, que pode explicar o futuro, que pode firmar as nossas esperanças, pois nos oferece os meios para resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão, segundo eles, indica, e os espíritos também a ensinam, e temos raciocinado, segundo eles, abstraindo aí, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Nós sabemos muito bem que os espíritas não fazem as obras porque são bonzinhos. Ah, mas olha, o espiritismo, eles são tão bonzinhos, eles ajudam o próximo. Você está se esquecendo de um detalhe. Ele ajuda por quê? Ele ajuda porque ele tem a graça de Deus? Ele ajuda porque ele é bondoso? Ele ajuda... Não, ele ajuda porque ele precisa pagar os seus débitos. Ele ajuda porque ele quer alcançar uma encarnação melhor. Qual é a diferença entre nós evangélicos, nós cristãos e os kardecistas, por exemplo? Nós fazemos as obras não para, é porque nós fazemos as boas obras porque somos salvos. Os espíritas fazem as obras para ser salvo. Está vendo a diferença? Porque Allan Kardec disse isso, sem a caridade não existe salvação, não tem como. E o espiritismo agride várias doutrinas cristãs. A reencarnação, por exemplo, agride a doutrina da expiação. É a doutrina que mais agride a doutrina da expiação. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade da existência. É porque essa doutrina nos pareceu mais lógica, é porque ela só resolve questões até então insolúveis. Kardec ainda disse o seguinte: ele afirma que a reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e nada tem de comum com o antigo. Para os espíritas, é a única forma de Deus fazer a sua justiça, levando o homem a muitas existências sucessivas, oferecendo aí um meio para o homem resgatar os seus erros, com o objetivo de atingir a perfeição. Então a reencarnação é esta volta da alma à vida corpórea, num outro corpo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, página 561. Quando Kardec estabelece a volta da alma no outro corpo, com isso, difere da palavra ressurreição, porque a palavra ressurreição significa a alma voltar no mesmo corpo. Lázaro estava morto, lembra disso? Lázaro morreu. Depois de quantos dias Lázaro ressuscitou? Muito bem, o que aconteceu com Lázaro? Os judeus acreditavam que o espírito ficava pairando o corpo, por isso teve que ser depois de 3 dias, e aí Lázaro ressuscitou, ou seja, a alma voltou de novo naquele corpo. Esta é a grande diferença entre reencarnação e ressurreição. Então a ressurreição
é uma doutrina cristã, é uma doutrina bíblica, ensinada por Jesus, ensinada nos evangelhos, apresentada várias vezes nas cartas de Paulo, vários exemplos de pessoas ressuscitadas por Jesus Cristo, cujo espírito retornou ao corpo. A Bíblia diz que os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, lá no Monte Santo, lá no Parque da Paz. Se Cristo voltar agora, então a alma dos irmãos que morreram vai voltar para aquele corpo, e aquele corpo vai sair do túmulo um corpo perfeito. E isto é ressuscitar. Ressuscitar é voltar à vida no mesmo corpo, não é em outro corpo. Cuidado, porque tem gente ensinando aí que Deus vai recriar. Veja que Valnice Milhomens, por exemplo, ensinou que Jesus foi recriado nas portas do inferno. Por isso, a Igreja Internacional do Senhor Jesus Cristo, Palavra da Fé, diz que Jesus provou a morte física e a morte espiritual, contrariando aquilo que Jesus diz em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A alma não tem como, o ladrão pode tirar a vida do teu corpo, mas a tua alma não tem como. Então a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus continuou dizendo: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então este corpo morre, este corpo, como diz Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto, ele diz: isto que é corruptível, precisa passar pela incorruptibilidade, isto que é mortal, vai passar pela imortalidade. Meu corpo é mortal, minha alma não. Quando a nossa alma estava morta? Porque Paulo diz, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado. Então a palavra morte na Bíblia também precisa ser interpretada de uma forma correta. Quando, por exemplo, Deus disse: no dia em que comer, certamente morrerás. Eles morreram no mesmo dia? Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Como morreram espiritualmente? Porque a palavra morte aí significa o quê? Ausência de Deus, separação de Deus. Quando o pai disse do filho pródigo: meu filho estava morto. Ora, o filho dele não estava morto, mas estava separado do pai. Então, nesse sentido, a palavra morte na Bíblia tem o significado de separação. Quando você lê um texto, mesmo que seja uma palavra conhecida, veja que ela muitas vezes tem vários significados. Então, ressuscitar significa o quê? Tornar a levantar-se. A reencarnação é uma doutrina antibíblica, ensinada pelo hinduísmo e posteriormente também ensinada por Kardec, com pequenas diferenças aí. Enquanto Kardec admite o retorno da alma a outro corpo, que pode até ser de sexo diferente, o hinduísmo ensina a chamada metempsicose, que é o quê? Que é o retorno do espírito aos racionais, aos animais, a uma barata, enfim. Diz ele: a pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, e em não admitir aquela encarnação da alma humana nos corpos dos animais, mesmo como castigo. A gente tem inúmeras incoerências. Os espíritas kardecistas não creem na encarnação, por exemplo, nos animais. Mas eu pergunto, quando você está aí na rua e vê um animal aleijado, por exemplo, com deficiência qualquer, um animal cego, por exemplo, aí eu pergunto: é criação de Deus? É. Tudo que Deus fez era perfeito? Sim. Então, o que acontece com aquele animal? Ele tem alma? Tem. A alma do animal é diferente da alma do homem? Sim. O animal não tem personalidade, mas a Bíblia diz que ele tem alma. Não vai para o céu, por favor. Ah, pastor, que bom que o senhor disse isso. Então vou encontrar meu gatinho lá no céu?
Só se for o teu marido. O único gatinho que você pode encontrar lá no céu, teu marido, teu namorado, teu noivo. Teu bicho não vai para o céu, tá? Tem igreja até encomendando a alma dos animais para o céu, sabia disso? Enfim, então o Espiritismo ensina que a alma não retrograda, mas ela progride sempre. Isso está no que é o Espiritismo, página 85. Allan Kardec quer então justificar a reencarnação com a Bíblia, dizendo o seguinte: o princípio da reencarnação ressalta, aliás, de muitas passagens das Escrituras, encontrando-se especialmente formulada de maneira explícita no Evangelho. Olha o que disse Allan Kardec, que a reencarnação está na Bíblia. E você sabe que os espíritas, eles estudam a Bíblia, sabiam disso? Eles estudam a Bíblia. Tem lá um curso, o Evangelho no Lar. Então, o espírita kardecista, muitas vezes conhece a Bíblia mais do que muitos crentes. Olha só, dar uma palavrinha sobre isso. Por que algumas pessoas têm dificuldade num debate, por exemplo, com qualquer adepto de seita? É porque o adepto de seita, é porque o kardecista, o mórmon, a testemunha de Jeová, o adventista ou o adepto do tabernáculo da fé conhece muito a Bíblia? Eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, eu estou admirado com o conhecimento bíblico da testemunha de Jeová, eu estou admirado com o conhecimento bíblico dos adventistas. Eu digo para ele: meu irmão, eu estou admirado com a falta de conhecimento dos evangélicos da palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se a Bíblia é a verdade, alguém pode alguma coisa contra a verdade? A verdade é relativa? Já vimos aqui, a verdade é absoluta. Não tem como relativizar a verdade. Então, logo, se alguém tem dificuldade, se alguém é enganado por alguma heresia, é porque esta pessoa não conhece a verdade. Ela está aí, disponível para todo mundo que quiser, mas estudar, pastor, dá muito trabalho, leva muito tempo, é muito cansativo, eu quero tudo pronto. Esta é a nossa geração, infelizmente é a geração fast food, que é tudo muito pronto. Allan Kardec então diz isso, e aponta como prova a história de João Batista como sendo a reencarnação de Elias, e o diálogo entre Jesus e Nicodemos, quando então Jesus afirmou a necessidade do novo nascimento. Claro que os kardecistas usam também outras passagens bíblicas, a gente vai ver algumas dessas passagens. Mateus capítulo 11, versículo 14, será que João Batista era Elias reencarnado? Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, isso diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. João Batista era Elias? Jesus disse: se quereis dar crédito, eis aí o Elias que havia de vir. E agora? Jesus disse que João Batista era Elias reencarnado? Não. Jesus reconheceu em João Batista a figura de Elias? O que de fato Elias tinha semelhante a João Batista? Ou João Batista tinha semelhante a Elias? Então João Batista era Elias não reencarnado. João Batista era Elias profético, isto é, ele tinha características e missão semelhante à de Elias. Se Elias reencarnou, esta é uma pergunta que você deve fazer para o kardecista: como se explica que não tinha ainda desencarnado? Foi ele elevado ao céu no redemoinho, sem provar a morte, e agora? A Bíblia diz taxativamente que Elias não morreu. Então, para uma pessoa reencarnar, ele tem que morrer. Elias morreu? Não. E se Elias tivesse reencarnado, então quem deveria aparecer ali no Monte da Transfiguração? Deveria ter aparecido João Batista. Por quê? João Batista já estava morto. Então quem deveria aparecer ali? João Batista.
João Batista foi morto por Herodes. Então ele deveria ter aparecido e não Elias, porque conforme estabelece a doutrina da reencarnação, quando o Espírito se encarna, ele toma sempre a forma da última existência. Vamos dar o exemplo do Luiz Antônio Gasparetto, que é um médium famoso no Brasil. Ele então incorpora espíritos de pintores famosos, Leonardo da Vinci, Picasso, Renoir e etc. Mas ele também foi no programa do Jô Soares e ele disse que agora estava recebendo a visita do Cazuza. Muito bem, dentro dessa teoria da reencarnação, a última aparição desse espírito tem que ser quem ele era na existência. É o caso do Cazuza. Mas quem ouviu o Luiz Antônio Gasparetto cantando Cazuza, você disse, não é possível, houve algum equívoco aí nos espíritos, tem nada a ver. Agora, quando ele pinta os quadros, como é o caso do Antônio Gasparetto, que pinta os quadros com uma mão, possuído por um pintor famoso, vamos dar o exemplo de Leonardo da Vinci, com essa mão ele pinta um quadro de Leonardo da Vinci, ao mesmo tempo com essa mão ele pinta um quadro de Picasso, com os pés, o pincel no pé, ele pinta um quadro de Renoir, e é engraçado porque a mídia dá muita propaganda para isso, mas a classe científica, a comunidade acadêmica da área de artes, por exemplo, da Unicamp de São Paulo, verificou estes quadros pintados pelo senhor Luiz Antônio Gasparetto, confirmou que não tem nada de Picasso, nada de Leonardo da Vinci, nada de Renoir. É o caso do senhor Chico Xavier, que por sua vez publicou várias obras, e estas obras foram, segundo ele, psicografadas aí por espíritos, por exemplo, como Luís de Camões. E o pessoal da área de literatura verificou que não tem nada a ver com os escritos de Luís de Camões, por exemplo. Eu acho interessante porque, veja o caso do Chico Xavier. Por que ele não incorporava um espírito de um escritor chinês? Por que ele não incorporava o espírito de um escritor árabe? Por quê? Não é o espírito? Se é o espírito, enfim, temos vários questionamentos. Então, se Elias tivesse reencarnado na transfiguração, descrita lá em Mateus capítulo 17, versículo 1 a 6, quem deveria ter aparecido? João Batista. Não Elias, João Batista. Então, o Espiritismo vem refutar completamente aquilo que o próprio Kardec ensinou, porque o próprio Kardec disse o seguinte: ninguém pode ter certeza se aquele espírito que se manifesta num terreiro é o fulano de tal, mas o Espiritismo vai dizer para você, quer conversar com seu pai? Olha, ele apareceu lá numa sessão, ele está querendo conversar com você. Aí a pessoa com saudade do pai que morreu, vai lá na sessão, chega lá, ele ouve a voz, puxa vida, é a voz do meu pai, não tem como confundir, eu conheci meu pai, ninguém conhece meu pai aqui, e aí começa a falar coisas que só eles sabiam, só eles entre aspas, né? Você acha que os espíritos não sabem o que está acontecendo aqui agora? Sabem porque eles são oniscientes? Não. O diabo não tem esse poder. Esses atributos são atributos divinos: onisciência, onipotência e onipresença. Só quem tem é Deus, o diabo não tem. Então, por sua vez, os seus mensageiros estão por aqui. Ah, olha, no dia tal aconteceu isso, você estava lá naquela palestra, ele falou isso. Claro, eles estão por aqui. Está amarrado, está repreendido, não é possível que ele entre na igreja. Você que pensa, é só na Universal. Não é só na Universal, não. Então, temos alguns traços idênticos de ministério entre Elias e João Batista. Bom, o aparecimento de Elias foi descrito no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1,
e se assemelha também ao aparecimento de João Batista, como descrito em Mateus capítulo 3, versículo 1. De repente apareceu. Elias repreendeu o rei Acabe, casado com Jezabel, mulher idólatra, mulher ímpia, e João Batista repreendeu Herodes por viver com a mulher do seu irmão. Olha a semelhança aí do ministério. Elias foi perseguido por Jezabel, João Batista foi perseguido por Herodias, mulher de Herodes. João Batista foi interrogado claramente. Perguntaram: és tu Elias? O que ele disse? Não, ele disse: não sou. Quando ele foi interrogado: és tu Elias? Ele disse: não. Será que esse espírito estava com algum problema de esquecimento? Não sabia quem ele era? Foi perguntado: és tu Elias? Ele disse: não. E aí João Batista, por sua vez, disse: Jesus disse, todos os profetas duraram até João. Todos os profetas. Aí ele acrescenta quem? João. Logo, Elias e João não são os mesmos. João Batista era um profeta? Não tenha dúvida. Ele veio para anunciar a vinda do Messias. Ele era um profeta de Deus. Elias era um profeta de Deus? Não tenha dúvida. Então, para mim está muito claro que João Batista não era Elias reencarnado. Mas os espíritas usam também um outro texto, que é o texto de João, capítulo 3, versículo 1 a 7. E Allan Kardec diz assim: se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. A palavra nascer de novo, do grego anotem, significa nascer do alto. Fala Jesus da regeneração, que é uma mudança das disposições íntimas da alma, estando aí no mesmo corpo, e não um retorno do espírito a outro corpo. Os escritores da Bíblia, a palavra água como sinônimo de palavra de Deus. Por favor, quando Jesus disse: se você não nascer da água e do espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer da água e do espírito, significa o quê? A água é o batismo? Por favor, não interprete mal a Bíblia. A água é a palavra de Deus. A palavra de Deus na Bíblia é usada aí como água. Pedro diz assim, 1 Pedro 1,23: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nicodemos perguntou: como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Depois concluiu Jesus: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento é, como dissemos, a regeneração que acontece em vida, que acontece quando a pessoa ouve o Evangelho de Jesus Cristo, e essa regeneração acontece se ele crê no Evangelho. E isto ocorre nesta existência. Por isso não adianta realizar batismo pelos mortos, como fazem os mórmons. Por isso não adianta, como fazem os católicos, acender vela para aquela alma que está no escuro encontrar o caminho. Não adianta, não tem como. João capítulo 9, verso 2, os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Olha os discípulos de Jesus defendendo a doutrina da reencarnação. Olha aí Jesus sendo questionado. Então a reencarnação é bíblica, está vendo? Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Segundo Allan Kardec, esta pergunta provaria que os apóstolos de Jesus acreditavam na reencarnação. Bom, sejam quais tenham sido as ideias pessoais dos apóstolos acerca da reencarnação, é certo que longe estava de Cristo
admitir essa doutrina. Então respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para quê? Para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, em outras palavras, esse indivíduo nasceu com este problema, então vamos transformar este problema numa bênção na vida dele. Foi isso. Ninguém pecou, mas vamos manifestar as obras de Deus na vida dele. Foi isso que Jesus, na realidade, estava explicando para os seus discípulos. E isso vem também refutar uma teoria que, infelizmente, muitos evangélicos abraçam. É a teoria da maldição hereditária. Tem crentes acreditando: ah, pastor, esse pecado me acompanha já por tanto tempo, pastor. Sabe o que é isso? Isso é um espírito que acompanha a nossa família, trazendo aí o alcoolismo, a prostituição, a pornografia, o adultério, trazendo todos esses problemas, pastor. Quero dizer uma coisa para você: quem nasceu de novo não está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição quem não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz: contra Israel não vale encantamento. A Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que você agora é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus, então não tem que ficar temendo nenhum espírito, nem o diabo. Você não tem que temer o diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então essa resposta arrasa aí os alicerces de toda a construção reencarnacionista, porque Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Há infelicidades e sofrimentos que Deus envia simplesmente para que sejam manifestas as obras de Deus. Muito diferente do que ensina, por exemplo, pessoas que fazem um seminário chamado Seminário Verbo da Vida, Seminário Rema. Diferente, por exemplo, de pessoas que acreditam nas palavras de uma apóstola chamada Valnice Milhomens, porque também Valnice Milhomens crê nesta teoria da maldição hereditária. O Rema não ensina a maldição hereditária, mas por outro lado, eles trabalham nessa questão. Você está doente? Então, você não pode aceitar isso para você. Diga que você não está doente, nega a existência da doença. Ora, meus irmãos, Deus envia mal sobre a vida dos seus filhos? É uma pergunta. Pensa sobre isso. Pode acontecer alguma coisa ruim a você vinda da parte de Deus? Lembra de Jó? Jó disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. Benihim diz assim: Deus não toma nada, quem tomou foi o diabo. Mas a Bíblia diz: o Senhor deu e o Senhor tomou. Jó disse: ainda que ele me mate. Peraí, ele quem? Jó sabia que era Deus que estava no controle da vida dele. Jó disse: nele esperarei. Jó disse, porque a mulher dele chegou para ele e falou assim: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Você, com toda essa desgraça acontecendo, mantém fiel a Deus? Jó disse assim: mulher, você é uma maluca, você é louca. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Olha o questionamento de Jó. Então muito cuidado com essas igrejas que estão dizendo por aí que toda doença vem do diabo. Não é verdade. Miriam ficou leprosa. A lepra de Miriam foi enviada por quem? Não foi pelo diabo, foi pelo próprio Deus. Depois você leia lá no livro de Êxodo, mostra claramente quem é que faz a boca, o nariz, o ouvido, quem é que tem o controle sobre todas as coisas. Não é desta forma como estão ensinando por aí.
Mateus capítulo 19, versículo 28 e 29. A reencarnação é extensiva a todos. Dizem os espíritas que não se deve acreditar seja a reencarnação um privilégio exclusivo de alguns personagens eminentes, como Cristo, João, Elias. Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberás 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Engraçado, porque esse mesmo texto também é usado pelo movimento da fé. Esse mesmo texto é citado dentro aí das chamadas igrejas de confissão positiva. Não, olha lá na Bíblia, o Senhor Jesus disse: todo aquele que tiver deixado casa, então dá sua casa. Porque você quer receber 100 vezes mais, então dá a tua casa. Quer receber 100 vezes mais? Dá o teu carro. Aí eu pergunto, como fica a questão da mulher? Ele só fala de grana, né? Aqui fala da mulher, aqui fala da mãe, aqui fala do pai, aqui fala dos filhos. Mas dá a tua terra. Quer receber 100 terreno? Dá o terreno que você tem. Quer receber 100 apartamento? Dá o apartamento que você tem. Não é assim que eles fazem? E a mulher, como é que fica? E a sogra? Por favor, irmão, não fala mal de sogra. Tem gente pagando para levar a sogra, né? Tem gente pagando para levar a sogra. Olha só, por que Jesus, ao dizer 100 vezes tanto, promete uma centena de mães? O que significa isso? Segundo o Espiritismo, uma centena de nascimentos, uma centena de reencarnações. Segundo eles, isto é evidente. Então o próprio Cristo responde a pergunta em Lucas 18, 29 a 30. Ele diz: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Tudo nesta vida ou neste mundo. A vida e a vida eterna que imediatamente se lhe seguirá. Eis a existência do homem, não sobra lugar para a reencarnação, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, em irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições no século futuro e na vida eterna. Então, ademais, a reencarnação, segundo confessam os mais ilustrados reencarnacionistas, de forma alguma vem ser uma recompensa. Ao contrário, é antes um castigo, é uma vida dolorosa, de purificações sucessivas. Ora, os escritores Mateus, Marcos, Lucas, João, registraram a vida de Jesus durante o seu ministério público. Então importa confrontar os ensinos de Jesus com a doutrina da reencarnação, para verificar se elas são compatíveis. Kardec procura aí justificar a doutrina da reencarnação, afirmando que só mediante esse ensino é que se pode ter a compensação dos ensinos de Cristo exarados nos evangelhos e também na própria Bíblia. Do contrário, fica tudo então ininteligível e até irracional. Veja as declarações de Kardec. Muitos pontos do evangelho, da Bíblia, dos escritos sagrados em geral, são ininteligíveis. Muitos mesmo se nos afiguram irracionais por falta de uma chave para se lhes conhecer o verdadeiro sentido. Ora, essa chave se acha inteiramente no Espiritismo, conforme conheceram aqueles que o estudam seriamente e que melhor o reconhecerão mais tarde. Bom, o resumo da doutrina reencarnacionista é essa. Pode ser assim sintetizada.
pluralidade de existências terrestres, progresso permanente até a perfeição, conquista da meta final por esforços próprios, definitiva independência do corpo, aí é um espírito puro. Jesus e a pluralidade de vidas terrestres. Devemos pesquisar se Jesus reconhecia a pluralidade de existências terrestres, o progresso permanente até a perfeição, a conquista da meta final por esforços próprios, a vida de espírito definitivamente livre do corpo. Jesus, ele ensinou não a pluralidade das existências, ele ensinou a unicidade da vida terrestre. Lucas 23, 39 a 43, estavam os dois ladrões, e um deles disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse? Vai reencarnar, meu filho. Foi assim? Você tem que passar por muitas vidas, um dia você pode entrar no paraíso. Quando a tua alma se tornar pura, você vai entrar no paraíso. Aquele rapaz que estava ao lado de Jesus, que disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, era uma pessoa boa? Não, precisava reencarnar. Mas Jesus não disse para ele, Jesus disse o contrário: hoje estarás comigo no paraíso. Fez boas obras? Nenhuma, muito pelo contrário. Aí um pastor lá em São Paulo, sabe o que ele disse desse texto? Que este homem era um discípulo de Jesus, e ele sempre viveu uma vida boa, mas ele se afastou de Jesus, cometeu lá um ato pecaminoso, e aí foi preso, mas ali no momento quando ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele se arrependeu e voltou, porque ele já tinha sido batizado antes, inclusive. Aonde diz isso? Cada uma. Então, se Jesus fosse reencarnacionista, não teria falado desta forma. Poderia, quando muito, dizer: é bom que tu te arrependas, pois o arrependimento é o primeiro passo para tornar-te um espírito puro, mas não basta. Deve ter paciência contigo mesmo, cada qual deve resgatar-se a si mesmo. Tu cometestes muitos crimes, e toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Jesus disse isso para ele. Já não podes fazê-lo nesta existência, terá que reencarnar mais vezes, deverás voltar a esta terra em um novo corpo para expiar e resgatar os teus crimes. Paulo, um fiel discípulo de Jesus e zeloso apóstolo de Cristo, nos assegura ter recebido o seu evangelho diretamente de Jesus, e ele diz em Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, então os homens morrem uma vez, não muitas vezes, não é um número indefinido de vezes, a Bíblia diz uma só vez. Lucas então mostra Jesus ofereceu a oportunidade enquanto aquele indivíduo tinha vida. E aí o caso de Lázaro, o caso do rico. Lázaro foi para onde? Paraíso. O rico foi para onde? Para o inferno, e lá no inferno se tornou um missionário, porque agora ele queria pregar o evangelho para os seus familiares. A oportunidade é enquanto temos vida. Não existe vida depois da morte, ou seja, não existe vida, oportunidade de salvação. Então, ainda Jesus ensinou que a nossa redenção se dá por intermédio da morte dele na cruz do Calvário, não por esforços próprios. Ninguém vai conseguir se salvar por conta própria. Dependemos única e exclusivamente de Jesus Cristo. Por isso, ele é o nosso Salvador e não há outro meio pelo qual possamos ser salvos. Então a Bíblia aponta que o sacrifício de Jesus é a única maneira pela qual podemos obter o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que sem arrependimento
não há remissão de pecados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus derramou seu sangue para nos conduzir a Deus. Não temos que fazer nenhuma obra para nossa purificação, porque Deus imputa a justiça dele em Cristo em nós. E é isso que a Bíblia aponta, que a nossa redenção se deu por intermédio não das nossas obras, mas da obra salvífica de Jesus Cristo, realizada ali na cruz do Calvário. Allan Kardec diz: fora da caridade não há salvação. E aí o Espiritismo oferece um outro meio de salvação, e aí o Espiritismo agride a doutrina da regeneração, a doutrina da expiação, a doutrina da santificação, porque nada disso é um agir de Deus, isso é tudo desenvolvimento do próprio homem.